Oi gente, tudo bem? Estou de volta com os meus vídeos sobre au pair e nesse vídeo eu vou falar sobre o que acontece depois do match, o processo para tirar o visto e o que aconteceu com os meus documentos. Vamos ver? Lembrando que eu tô falando mais especificamente sobre a Europar, porque foi a agência que eu vim. Às vezes pode ter alguma diferença entre uma agência e outra, tá? Depois que você tem o match, a Host Family entra em contato com a Europar para avisar eles. E eles entram em contato com a CI, que vai confirmar com você se essa é a família mesmo que você escolheu e se a data que eles escolheram está boa para você. Depois que tá tudo confirmadinho, eles vão começar a emitir os seus documentos, que seria o DS 2019 e a taxa SEVES. A taxa SEVES é a Europar que paga e eles te mandam uma folhinha que é o comprovante do pagamento que você tem que levar no dia da entrevista no consulado. Essa taxa não é a taxa do visto, tá? A taxa do visto você que tem que pagar. E a taxa SEVES é a Europar que paga e só te manda o comprovante. A Europar manda esses documentos para você um mês antes de você chegar na Host Family. Ou seja, é menos de um mês antes do seu embarque. Então você tem que ficar muito atenta para conseguir fazer tudo dentro do prazo antes do seu embarque. Como que funciona o processo para tirar o visto? A gente tem que ir em dois lugares, que é o CASV, onde eles tiram as impressões digitais e a foto, e depois na entrevista no consulado, onde eles vão falar sim ou não. Lembrando que os dois têm que ser em dias diferentes, não pode ser no mesmo dia. Infelizmente. Como agendar o CASV e a entrevista? O primeiro passo é preencher um formulário online que se chama DS-160. Esse formulário é basicamente suas informações sobre o seu visto e onde você vai ficar lá. Algumas informações estão nos documentos que a Europar está te mandando. Só que dá para você agendar o visto, preencher esse formulário antes dos documentos chegarem. É só você mandar um e-mail para eles perguntando as informações, que seria o número da SEVES, o endereço da família e o número do programa. Você não precisa estar com os documentos em mãos para preencher o DS-160, mas você tem que estar com eles no dia da entrevista no consulado. Nesse formulário também eles perguntam quem que está pagando a sua viagem. As agências de au pair, elas instruem colocar que é a agência que está pagando. No meu caso, eu coloquei que é a Europar. Tem gente que coloca que é o pai, a mãe, ela própria e não dá problema, mas a agência instrui colocar que é a agência. Depois que você acaba de preencher esse formulário, vai aparecer uma página de confirmação. Aí essa página de confirmação você tem que imprimir e levar no dia do CASV e do consulado. O segundo passo é entrar no site do agendamento. Aí lá você vai colocar os seus dados e os dados do seu DS-160. Aí você paga a taxa do visto, que se eu não me engano são $160. E você tem duas opções, ou pagar no boleto bancário que tem um pequeno desconto, só que demora alguns dias para cair no sistema, ou pagar no cartão de crédito que cai na hora, só que o preço não tem desconto nenhum. Assim que eles recebem o pagamento, eles já liberam para você agendar a sua entrevista e seu CASV. Depois que você agendou, aí vai aparecer outra página de confirmação e você também tem que imprimir e levar no CASV e na entrevista. O terceiro passo é rezar. Mas reza pro cônsul falar sim, porque se ele falar não, ó, acabou a festa. Aí os documentos necessários para você levar no CASV e no consulado são passaporte, o passaporte antigo se você tiver visto americano, página de confirmação do DS-160 e página de confirmação do agendamento, o DS-2019 e o comprovante da taxa SEVES. Eles também pedem para levar os documentos que comprovem vínculo com o Brasil. O que seriam esses documentos? Pode ser comprovante de matrícula se você está fazendo faculdade, pode ser se você tiver imóveis ou carro no seu nome, pode ser, se você trabalha, pode ser a carteira de trabalho, olerites também. Eu, no meu caso, como eu nunca tinha feito faculdade, não tem nada no meu nome, então eu levei as coisas que tem no nome dos meus pais,
e eu tava trabalhando na época, então levei a carteira de trabalho e os olerites. Também levei uma carta que a Europair mandou, que é falando que eu vou ser au pair e que eu pretendo voltar pro meu país depois de concluir o intercâmbio. E mais eles no final não pediram nada disso, mas é bom você levar porque se eles pedirem você vai ter nas suas mãos para mostrar para eles. Agora eu vou falar o que aconteceu com os meus documentos. Como eu falei acima, a Europair manda os documentos bem assim, menos de um mês antes do seu embarque. Então assim, comigo iam mais 2 meninas de Bauru, que é uma cidade bem pertinho da minha, de Marília, né? E a gente tava super preocupada porque ia ficar bem em cima de tirar o visto e embarcar. E eles dão um prazo de 10 dias úteis para mandar o passaporte de volta com o visto. As meninas já tinham marcado o caso e a entrevista delas antes da minha, porque eu já tava com medo de não chegar a tempo, então eu marquei com uma folga mais pra frente. Aí quando chegou mais ou menos no dia delas irem, elas ligaram na CI para saber onde que estavam os documentos, porque elas estavam precisando do documento para ir fazer a entrevista, né? Aí descobriram que tava lá em São Paulo já os documentos, no dia 20 mais ou menos. Tipo, eles mandaram dia 17 e já, no dia 20 já tava lá em São Paulo, mas eles não tinham mandado pra gente. Então, como elas ligaram lá na CI e a CI delas ligou lá em São Paulo, eles conseguiram mandar o delas por Sedex 10 e chegou no dia 21, que era um sábado. Só que não mandaram o meu documento. Então, quando foi no sábado, eu peguei e falei pra minha agente, e ela ligou lá e pediu pra mandar também o meu. Só que, como era sábado, elas falaram que não tinha como mandar e iam mandar na segunda. Aí eu falei, tudo bem se mandar na segunda e chegar na terça de manhã, porque eu vou viajar à noite. Então, tem que chegar de manhã, né? Aí falou, não, tudo bem, a gente vai mandar por Sedex 10. Só que não tinha Sedex 10. Então, eles mandaram por Sedex 12, mas mesmo assim, eram só 2 horas de diferença. Aí, quando chegou na terça-feira, e eu tava lá esperando os documentos, nada. Quando a gente foi ver no rastreamento onde que estavam os documentos, o correio errou e levou o documento para outra cidade. Aí a gente ligou nos correios, eu peguei e fui lá no centro de distribuição da minha cidade e eles falaram assim que não tinha mais entrega para Marília. Isso era bem cedo, aí falaram assim que o último caminhão sai 5 horas da manhã, então não teria mais entrega. Eu falei, mas eu preciso do documento agora porque eu vou viajar à noite. Ah, não tem como, não sei o que lá. Falei, ah, tá bom. Aí falaram que só ia chegar no dia seguinte. Eu tive que remarcar o visto, eu tive que remarcar o hotel e a passagem de ônibus. Aí acabou que eu tive, como teve um monte de feriado, eu só consegui tirar o visto no dia 31 de maio para viajar dia 12 de junho. Então ficou muito em cima. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Aí no próximo vídeo eu vou contar como que foi lá no consulado. Tchau, até o próximo!